Boa noite a todos. Indo aqui, continuar nossa leitura, continuar a leitura de Apocalipse. Hoje a gente vai, encerrei ontem no capítulo 2, versículo 16. Vou continuar a leitura hoje. E como sempre, convido vocês a estarem compartilhando essa live com outras pessoas, puderem apertar esse aviãozinho que tem aí do lado, enviar pelo menos para 3, 5 pessoas, 2 pessoas, quantas pessoas vocês acharem que de repente pode estar ouvindo essa palavra aí, a palavra vai estar contribuindo. Toda palavra, né, não sai em vão da nossa boca, então toda palavra do Senhor proferida, ela sempre vai ter um destino. Então, se vocês puderem compartilhar, eu agradeço. Também peço que vocês puderem apertar o coraçãozinho, porque o coraçãozinho é como se fosse o gostei, como se fosse aquele joinha do YouTube que espalha para mais pessoas, e essa mensagem pode chegar em alguém que está precisando ouvir, né? Nunca se sabe dos desígnios do Senhor. Então peço que vocês possam estar compartilhando, tá? Quem for entrando aqui, eu vou aguardar um pouco antes de começar para a gente poder conversar aqui também. Também convido vocês quem quiser conversar, quem quiser falar durante a live, só deixar aqui embaixo nos comentários qual o assunto, né, sobre o que você quer falar, só para a gente não sair, né, do assunto. Também, se você tiver alguma pergunta, de repente referente ao que está sendo falado durante a live, qualquer pergunta também pode deixar aqui embaixo que eu vou ler. Eu sempre leio os comentários aqui, então convido vocês a participarem, serem mais interativos com os conteúdos que eu for colocando aqui, porque isso agrega tanto para mim, porque eu fico sabendo o que vocês estão querendo ouvir, o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando, o que vocês têm de interesse que seja falado aqui também. Se quiser deixar aqui embaixo, posso trazer para uma próxima live, né? Então esse momento é o momento que eu convido vocês a estarem participando aqui do canal, e que vocês possam estar distribuindo isso, né? Compartilhando esse canal com outras pessoas. Se você conhece pessoas que estão num caminho de busca, né, de servir ao Senhor, um caminho que tem dificuldade em casa, né? Aqui esse canal é focado, como eu já falei ontem, é focado na casa, na família e na sua casa, que é você, como um caminho de crescimento espiritual, crescimento emocional, desenvolvimento pessoal em geral, baseado na palavra de Deus, né? Isso que eu busco trazer aqui é isso. Você ter um caminho de desenvolvimento pessoal, um caminho para você se autoconhecer também, e isso tudo através da sua casa, através de você se conhecer, você ter um caminho, né? Porque eu acho que às vezes é a maior dificuldade que a gente tem, ainda mais nesse momento que a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, muito conteúdo sendo divulgado na internet, e às vezes a gente fica meio perdido com tanta coisa. Eu mesmo posso falar por mim, mas isso, o que eu posso dizer é que é sempre bom a gente buscar algumas diferenças, conteúdos que tem a ver com a gente, né? Então aqui eu tento estar sempre baseado, eu estou baseado na palavra, estou baseado sempre nos ensinamentos do Senhor. Esse é o meu norte, para tudo que eu trago aqui, esse é o meu norte, a palavra de Deus. Eu sempre enfatizo isso, né? A necessidade da gente estar trazendo a palavra de Deus, falando sobre o Senhor, e sabendo que esse aqui é um caminho, né, da gente estar realmente expandindo o reino, a gente levar a palavra. Então me proponho também aqui nesse canal a estar levando a palavra às nações,
A gente tem que entender que a gente está aqui como cristão, essa é uma das nossas principais missões, né? Além de amar o próximo também, claro, a gente tem o nosso ID. Hoje em dia, esse faz parte do meu ID. Eu também, quando eu sou convidado, eu também faço palestras. Se vocês tiverem interesse também eu também faço palestras, eu também faço presencialmente também apresentar os conteúdos. Eu também crio de acordo com a demanda, né, de quem for. Já fiz alguns trabalhos, já palestrei no evento não sei se vocês conhecem aqui do canal, a Tati tem um evento bem bacana que é o Pilares, que era Pilares da Mulher de Ação, que virou Pilares da Mente de Ação, acho que é isso. Coisa assim. Agora eu esqueci o nome, desculpa Tati, se você entrar aí depois. Mentalidade de Ação, acho que é isso, Pilares da Mentalidade de Ação, que agora ela não só atende mulheres, antes era mulheres, agora é mulheres e homens. Então já fui em 2 eventos, né, dela e falei nos 2 eventos. Já palestrei também no evento de uma amiga minha. Então assim, estou construindo um caminho de palestras. E se você tiver interesse, o conteúdo, como eu falei, é sempre baseado na palavra e baseado no seu lar, né? A minha preocupação aqui é você conseguir um caminho de você ter uma melhora interna sua, na sua parte emocional, na sua parte mental, comportamental, nas suas... que eu trabalho também dentro do canal, dentro já da mentoria, no caso, né? A questão as questões mais financeiras da sua casa, controle organizacional, controle financeiro das suas finanças, controle... na minha mentoria é tudo abrangente, né? Eu tento trabalhar o macro, né? Não tem como a gente trabalhar... tem coisas que são pontuais, né? Eu trago dentro da mentoria, são pontuais, né? Cada tema relacionado à sua casa, relacionado a você se cuidar, a você cuidar da sua saúde. Como eu falei ontem, a gente tem que entender que nós temos que atuar nessas 3 esferas, né? A esfera do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, o tempo todo. Então, todos eles andam juntos, né? Se você não segue, se você não entra assim se você não segue assim na sua vida, deixa uma delas em falta, você vai pagar o preço lá na frente, né? A gente sabe que a gente tem que estar sempre fazendo isso. Tem que estar sempre buscando alinhar essas 3 esferas, porque se as 3 estiverem alinhadas, a gente vai estar se alinhando, né? Nosso espírito, nosso corpo, nossa alma estiverem alinhados, nós nos alinhamos com o Senhor. E aí você vai ter uma comunicação muito mais assertiva com Ele, porque você se preocupou em estar atuando nessas 3 esferas. Isso é fundamental se você quer ter uma qualidade de vida, se você quer crescer espiritualmente, se você quer crescer profissionalmente, se você quer crescer emocionalmente. Acho que a gente às vezes esquece que nós somos seres que temos que crescer em todas as áreas das nossas vidas. Não focar só, acho que hoje em dia, nesse mundo, a gente foca muito na questão profissional e esquece de que você é um ser que foi criado para viver, para crescer em todas as áreas da sua vida. E crescimento, se você entender que o termo prosperidade, as pessoas buscam muito a prosperidade material, a prosperidade financeira, e às vezes esquece que a verdadeira prosperidade, a base da palavra prosperidade é crescimento. Boa noite, Marcelo, Marlinhos, boa noite, Eliane, Cleonice, boa noite, Ana Maria, boa noite, Josiane, boa noite a todos. Quem estiver entrando, por favor, se puder apertar o coraçãozinho só para a gente espalhar essa live, tá? Me ajuda bastante. Então você tem que ter em mente isso. O que é prosperidade, né?
você imaginar que a prosperidade nada mais é do que crescimento. Ser próspero é você estar em crescimento. Isso é prosperidade. Porque quando você cresce, a tendência é você multiplicar. É um princípio da natureza, é um princípio do reino. O crescimento, a prosperidade é um princípio do reino. Não é algo que a humanidade inventou. A natureza é próspera, você vê o tempo todo. Você planta uma semente vira uma árvore que pode dar muitos frutos. Então ela é próspera por essência. Então se você entender que você também tem que ser próspero por essência, você é próspero por essência. Mas quando você vive as coisas aqui do mundo com a mentalidade do mundo, você acaba colhendo o que a sua mentalidade cria. Essa que é a grande questão. Nós colhemos o que nossa mentalidade é capaz de criar. Boa noite, Luciano. Boa noite, Edneia. Nós colhemos o que a nossa mentalidade é capaz de criar. Se a sua mentalidade está criando escassez, se você começa a ter um caminho de escassez na sua vida, você vai colher escassez. Não tem jeito. Se você, a partir do momento que você recebe alguma coisa, mesmo que seja financeiro, vamos falar do financeiro porque é o que as pessoas mais falam. Então, eu estou só falando desse assunto porque isso faz parte do conteúdo que eu entrego aqui, enquanto eu não estou deixando dar um tempo para o pessoal entrar, tá? E aí eu entro aqui no... Deixa eu ler Apocalipse, tá? Continuar no capítulo 2. Acredito que a gente vai até o 3, talvez o 4, vamos ver. Você entenda que a prosperidade, a primeira coisa que você tem que ter é a mudança da sua mentalidade. Se você quer ser próspero, a primeira coisa que você tem que pensar o que eu faço que está afastando a prosperidade da minha vida, que está afastando eu de ter acesso às riquezas. Porque, como eu falei, é a mudança da sua mentalidade. Se você não entendeu ainda que você é filho e filha de Deus e que você é herdeiro, você veio aqui para reinar nesse mundo, você veio para que tudo que está ao seu redor tem que estar te servindo também. Você serve, através do seu servir, você vai colher frutos desse teu servir. E claro, quando você serve, você também vai ter pessoas que vão estar te servindo, porque o que você entrega, você recebe. Isso também é uma máxima do Senhor: quanto mais você dá, mais você recebe. Você, quando entender esse princípio, é muito poderoso, porque às vezes você parar para pensar, muitas pessoas às vezes elas respondem emocionalmente, tem uma resposta negativa emocionalmente. Eu falei isso ontem. Você vai dar uma resposta para alguém, a pessoa te dá uma resposta ruim, você responde igual, com a mesma energia, Você responde negativamente. Você entregou para o mundo. O que você entregou para o mundo? No momento que você tem uma resposta negativa e não o que o Senhor fala, que é você. Se a pessoa vem com uma resposta, você, se alguém toma a sua túnica, você dá a túnica e a capa, Você está entregando além. E é isso que tem que ser o nosso pensamento. A gente tem que estar sempre como cristão entregando a mais, sabe? Entregando o que tem de melhor para o Senhor e para as pessoas que estão ao nosso redor. Se você está entregando o teu melhor, ou você continua respondendo ao mundo, porque se você responde ao mundo, você vai colher o que você respondeu, a forma como você respondeu. Essa é a grande questão. Se você chega para o mundo e você é alguém que só quer sugar do mundo, você nesse mundo que está aqui, você só suga. Você não contribui, você não entrega, você não é um veículo de generosidade, A prosperidade e a riqueza estão diretamente ligadas à generosidade. É impressionante se você consegue mudar sua mentalidade, seu mindset de um conceito
de escassez, de que tudo é para mim, eu quero as coisas do mundo, eu peço, eu preciso. E você troca isso para eu sou o caminho de prosperidade, eu sou o caminho da riqueza. Que é isso que você, como uma autoridade em Cristo, isso foi o que o Senhor te deu, Ele te deu autoridade. Né? Você tem que entender, você é um rei, você é uma rainha. Então você tem essa autoridade. Agora você acessa essa autoridade, você honra Ele servindo como alguém que tem a autoridade dada por Cristo, ou você, isso para você só o que está escrito aqui, você lê isso, o que está falado aqui, e você não realiza o que está aqui, porque está tudo aqui. Agora, se você não é alguém reinante, se você não tem em você as características de alguém do reino, alguém que é honrado, alguém que é nobre, alguém que se preocupa assim com o próximo, que quer ajudar o teu irmão, que tem uma mentalidade de generosidade, tem uma mentalidade de bondade, de trazer o bem também. A gente também tem que pensar que também tem outra questão que às vezes a gente confunde, que que a gente chama do famoso, eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém, eu sou bonzinho. E as pessoas, por causa disso, elas se aproveitam de mim, porque eu sempre faço tudo, tudo que as pessoas me pedem eu faço. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Porque se você faz isso com esse pensamento, você já está pensando errado. E aí realmente as pessoas vão se aproveitar de você, porque você está com uma energia, que é uma energia que atrai isso. Você vai atrair pessoas que você, como você ainda não tem um posicionamento, tá? Que é isso que é a diferença. Você tem que se posicionar, né? Você tem que ter um posicionamento. Agora, se você faz tudo pelas pessoas, né? Você faz tudo, só que porque você não quer brigar, porque se eu for falar, aí é melhor eu fazer aqui. Aí o que a pessoa faz normalmente? Essa pessoa, toda vez que eu boto uma pressãozinha, ela sempre faz pra mim. Aí entendeu qual é a mentalidade? Então, na verdade, você vira escravo do outro quando você tem essa mentalidade. Não é isso. Você tem que se posicionar. Você tem um posicionamento, as pessoas te respeitam. Primeiro tem que ter um respeito. Se não tem respeito, as pessoas podem se aproveitar de você, sim. E aí você vai ser o bonzinho. Bonzinho bobinho. Entendeu? É um grande perigo essa região. Muitas pessoas, muitos cristãos caem nesse lugar porque acham que esse é um princípio cristão. Não é. Você não tem que ser bobinho. Você tem que ter a sua postura e ajudar as pessoas, porque você é bom, mas não ser não deixar as pessoas te usarem. Você tem que perceber isso, né? Porque, por exemplo, uma situação que a pessoa sempre te pede as coisas, mas quando você pede, a pessoa nunca está disponível para te ajudar, nunca colabora com você na tua vida. Entendeu? Cadê também o princípio da reciprocidade? Né? A honra tem muito a ver com reciprocidade. Concorda? A honra tem que ter reciprocidade. Se você tem pessoas na sua vida e essas pessoas não te geram reciprocidade, boa noite, Antônio. Tem pessoas na sua vida, e elas não geram reciprocidade, elas só sugam, como eu falei aqui. Vai acontecer o quê? Ela está sempre te pedindo alguma coisa, mas ela nunca te devolve. Ela só sabe pedir, mas nunca te devolve. Ela está sugando a tua energia. Ela está se aproveitando de você, e você achando que porque você não quer desagradar. Essa é outra questão também. A gente tem que tirar isso da nossa mente, essa questão de querer estar sempre agradando todo mundo. Nem o Senhor agradou todo mundo, pessoal. Não jogue esse peso nas tuas costas. Não carregue essa cruz que você não precisa carregar. Não é só cruz. Você não tem que ajudar o mundo todo. Não é isso. Em primeiro lugar, você tem que se respeitar. Se você não se respeita, se você não tem
um posicionamento, né, perante a vida, um posicionamento de reinante, de rainha, de rei, você vai acabar sendo escravo do mundo, você vai ser escravo das circunstâncias, você vai ser escravo às vezes de outras pessoas, você nem está percebendo, você está sendo escravo, porque você às vezes não quer agradar, não quer desagradar, você acaba ficando escravo da pessoa, escravo de situações. Muitas pessoas são escravos de situações, não conseguem sair de certas situações, estão presas nessas situações. Elas mesmas criaram calabouços mentais, calabouços emocionais, que viram suas correntes. E você está preso e presa em situações porque você não sabe se posicionar. Você não sabe encarar a vida. Você não sabe chegar e falar, isso aqui não está me agradando. Aí você falar, sim, posicionar, pessoal, não é brigar, tá? A gente tem que entender que você não vai brigar, você não vai entrar em contenda, né? O Senhor abomina a contenda. O que você tem que ter é posicionamento, é o limite, é o respeito. Porque se alguém fica se aproveitando da sua bondade, da sua generosidade, e você aceita isso, você está fazendo mal para você, né? A outra pessoa está te dominando. E o Senhor não é isso. A ideia não é essa. Você não veio aqui para ser dominado por ninguém aqui na terra. O único que você deve alguma coisa é ao Senhor, né? Ele pagou o preço pela sua vida. Depois que você aceitou Ele, Ele pagou aquele preço lá na cruz pela sua vida. Você pertence ao Senhor, só a Ele, você é servo dele. Somos todos servos do Senhor. Mas fora isso, você é servo, mas você é rei aqui, você é reinante. Ele te convida a você participar do reino, a você ser ativo, a você ser alguém que é atuante, alguém que tem posicionamento. Porque ele tem isso, faz parte da identidade dele ter posicionamento, saber o que quer, ter postura, mas ao mesmo tempo não é porque você é alguém que tem posicionamento, tem postura, sabe quem você é em Cristo. Não é porque você é assim que você vai ser arrogante, vai ser soberbo, vai ser altivo. Não é isso. É diferente. São coisas totalmente diferentes. Às vezes as pessoas, por terem medo, receio de acabar caminhando por um caminho de prepotência ou de arrogância, elas têm esse medo disso e acabam sendo subservientes, né? Acabam sendo baixam a sua energia, né? Para ficar sobre o jugo de pessoas. E não adianta, se você já se coloca sempre em todas as situações, preste atenção, se você às vezes nas situações, como eu falei ontem, é você se colocar em estado de consciência plena, é você perceber, né? Você vai estar atento às situações. É sempre importante, dentro das situações, você ver quais são as suas respostas emocionais, quais são as suas respostas mentais, né? Como é que você responde às situações, quais são as suas respostas até físicas, porque às vezes você numa situação você começa a suar frio, você começa a ter um nervosismo, né? E a gente está aqui para aprender a controlar isso. Você tem que aprender a entender isso, perceber na hora, e aí na próxima vez que isso acontecer, você já vai saber, você já se atentou para isso, e você pode vir melhor na próxima vez, pode vir sem esse medo, sem esse receio, né? Muitas pessoas às vezes em reuniões vão entrar numa reunião, começa a suar, eu lembro que eu era assim, às vezes quando eu ia ter uma reunião, na época que eu trabalhava no escritório, tinha uma chefe que toda vez que eu sentava, e aí quando ela botava uma pressão, sabe, começava a falar de um jeito mais ríspido, eu começava a suar frio, minha mão começava a suar, ficava nervoso. E hoje em dia eu já tenho um controle, eu já entro na situação tendo o controle das minhas emoções. Não é que eu vou ter o controle de tudo, porque a gente nunca vai ter controle de tudo que possa acontecer,
Mas você pode ter o controle de você, das suas emoções. Você pode se tornar de uma maneira que você possa blindar e proteger, guardar seu coração, né? Guardar suas emoções, blindar, para que quando chegue uma energia de alguém de repente que quer te ofender, quer te espetar ou que quer se aproveitar de você, você tem a sua energia tão centrada, você já está tão certo de quem você é, você tem a sua postura, que a pessoa fala e você tem aqueles segundos ali para você pensar, computar o que a pessoa falou, e você, de forma educada, de forma como um nobre, que é o que eu venho trazer aqui, essa questão da nobreza é muito importante. Eu trago isso na mentoria, a questão de sermos nobres por natureza, porque o Senhor é nobre o tempo todo. Se você analisar, Ele é nobre, Ele é educado, Ele é gentil, Ele é generoso. Você vê, todas essas qualidades que o Senhor tem, você tem que adicionar isso a quem você é. Nós temos que ser reflexo do Senhor. É por isso que nós viemos aqui. O Senhor tem todas essas nobrezas, toda essa nobreza nele, né? Boa noite, Fernandes, Zélia, Maria Luísa. Então, se você traz isso para a sua vida, esses conceitos, né, de nobreza, e você já entendeu que você tem que ter um posicionamento, você se posiciona na sua vida, você não é mais alguém que só responde ao mundo, agora você atua no mundo, você reina. Você reina sobre as suas emoções, você reina sobre as suas finanças, você reina sobre todos os assuntos da sua vida, você reina sobre a sua casa, principalmente. Às vezes você não consegue reinar em casa, os seus filhos fazem o que querem, e aí você com um pensamento às vezes de não querer desagradar, né, de brigar com o teu filho. Muitas mães estão fazendo isso agora, muitos pais fazem isso, não estão sabendo educar mais os seus filhos, acabam que querem dar tudo para eles, e isso é horrível, pessoal. Vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo quando vocês têm a mentalidade de que você tem que dar tudo para o seu filho, porque de repente você não teve. Muitas pessoas têm essa mentalidade, não tive, agora eu tenho e eu vou dar mesmo. Aí você sai dando, você está estragando seu filho, você não está ensinando. Seu papel como pai e mãe é ensinar um ser humano a ser humano, um ser humano a ser alguém que vai contribuir, alguém que serve ao mundo, alguém que serve em alguma área, e não você dar um monte de coisa para ele que vai sanar, na verdade, os seus problemas emocionais. Não é ele. Você está sanando algo que aconteceu porque o teu pai não te deu, aí você quer dar para o seu filho, agora eu dou tudo. Mas não educa em nada, ele não sabe o valor de nada, ele só recebe as coisas, mas não sabe o valor que aquilo tem, quanto que aquilo foi difícil de conseguir de repente. E aí você, o que você está fazendo? Você está mal educando seu filho, porque ele vai achar, quando ele for crescer, ele vai achar que o mundo tem que dar as coisas para ele. Meu pai me dava isso, eu nunca tive problema com nada disso, sempre tive tudo. Por que agora tu tendo essa dificuldade? Por que quando ele crescer e for adulto, ele vai achar que é assim que funciona? As pessoas não entendem que a educação de um filho, ela é desde que sai da barriga, até antes, né? Se a gente for entrar aqui já no campo espiritual e no campo da física mesmo, do poder das palavras, por exemplo, se você na tua infância, né, quando você estava grávida, você estava com seu filho, você ficava brigando o tempo todo com seu marido, você tá ali grávida e brigando, já tá tudo errado, né? Tem que ser um maior ambiente perfeito para quando uma mulher está grávida. Não pode estar se indispondo desse gênero, até porque a gente sabe que certas reações emocionais geram hormônios específicos, e esses hormônios vão atingir a criança. Então a criança tem que estar protegida, tem que estar nesse momento, é um momento mágico. Então, por exemplo, não fique ouvindo músicas, a música tem um poder incrível. Então, se você está grávida, escuta músicas calmas, escuta músicas
Escuta uma música, sabe, um louvor, fica ouvindo só louvor, sabe, bons louvores para você ficar ali na paz do Senhor. Ora, faz orações, fica orando, e porque não é o pior momento para você estar em briga com alguém, né? E aí você já está ali naquela... Antes de nascer, a criança já vai estar absorvendo, porque ela absorve tudo que vem de você, como mãe. E absorve tudo que vem de fora também. Porque isso reverbera em quem você é e acaba reverberando na criança. Então, desde o momento da concepção até a fase adulta, até o resto da sua vida, você vai ser professor, você vai ser responsável. Você entende que desde o momento que o Senhor te delegou a responsabilidade daquela criança, você vai ser responsável até o final da vida, até você partir. Não é só... Muitos pais pensam às vezes assim: chegou 18 anos, quase como se fosse minha carta de euforia, tipo assim, agora não tenho mais preocupação, fez 18 anos, ou saiu de casa, né? Aí acho que não tem mais preocupação, não tenho mais... talvez você não tenha mais a obrigação, mas você tem sim o dever de continuar educando seu filho. Não é porque ele saiu de casa, que foi trilhar o caminho dele, que você não vai continuar falando, sendo um pai, sendo alguém que é um mentor para a vida toda. Os pais são os mentores para a vida toda. É melhor ele te buscar do que ele buscar informação em outros lugares, em outras pessoas. Concorda? Que é muito melhor ele vir em você, saber que você é a fonte, né? É igual o nosso pai. Nosso pai faz a mesma coisa com a gente. Deus é a fonte. Se você entender isso mais rápido ele vai poder trabalhar na sua vida e melhorar a sua vida também. Porque aos olhos do Pai, nós somos todos crianças. Ele ainda te vê como uma criancinha. Ele te conhece em toda a sua profundidade. Ele conhece tudo de você. Ele nos conhece por dentro, que nem a gente conhece. Essa que é a verdade. Tanto que às vezes ele nos mostra. O Senhor faz muito isso com a gente. Comigo ele faz quando eu não estou... Às vezes eu não estou trilhando algo legal, que ele não está gostando, ele vai te mostrar, isso aí não está legal não. Ele faz isso. Então, que você consiga estar educando o seu filho, tendo a consciência que o seu filho é alguém que você está criando para o mundo, não para você. Ele não é um caminho para você suprir as suas carências emocionais. Também muitas mães suprem carências emocionais através de seus filhos, porque não teve um pai, e acaba que não teve um pai presente, não teve um marido presente. Às vezes também acontece. A gente está num mundo que hoje em dia a gente tem muitas mães solteiras também, infelizmente, pais fracos, pais que não conseguem assumir os filhos, e acaba que isso você acaba criando uma bola de neve, pessoal. Porque quando você acaba de repente querendo um amor que você não teve, aí você quer buscar esse amor no teu filho, aí você se torna carente do seu filho, e aí você está apegado, você se apega ao seu filho, você sufoca o seu filho, e você não prepara ele para o mundo. Você quer entregar tanto amor porque você não teve amor. Aí você, não, agora eu vou entregar todo o meu amor pro filho. Só que são amores diferentes. Sabe? Você não pode transmitir um amor de carência pro seu filho. Isso não é um amor. O amor é protetivo, mas ao mesmo tempo ele é lançador. Você tem que entender que o seu filho tem que ir pro mundo. Agora, se você só quer proteger o teu filho, não deixa ele viver as experiências dele. Não coloca ele em posições de desafio também. Isso é super importante. Você vai criar alguém fraco. Alguém fraco para o mundo. Você quer isso, um filho fraco? Porque se ele for fraco, qualquer coisa do mundo derruba ele. Porque você tem que entender que você está preparando alguém para um exército. Imagina que você está preparando alguém para o mundo. Olha esse mundo como é que está. Só rapidamente.
celular de novo. Entendeu? Então busquem, pessoal. Tenham consciência do seu papel como pai, como mãe dos seus filhos. Eu sempre gosto de falar isso também aqui, porque eu sei que cuidar dos filhos é o que pode realmente transformar o futuro, né? Transformar as próximas gerações. Se a gente não dá essa atenção, se você não dá atenção pro teu filho agora, você deixa um smartphone cuidar dele, um iPad cuidar dele, né? Porque você tem outras coisas mais importantes para fazer ao seu modo de ver. Eu sou alguém que eu tenho que fazer outras coisas e aí na hora não tem qualidade, não tem um momento de qualidade com seu filho, com a sua filha. Você depois não vai poder reclamar lá na frente. Aí você chega lá quando estiver adulto, né? Você não participou da vida dele do jeito certo, desde o nascimento. É tão bonito quando a criança nasce. Você tem aquele cuidado ali no começo e depois. Quando cresce, você começa a se ocupar das coisas do mundo e não tem tempo de qualidade com seu filho, você não ajuda ele a ter uma mentalidade melhor nesse mundo. Você veio para contribuir com isso. O Senhor te deu algo extremamente precioso, uma vida para você. E você não soube cuidar, você cuidou de qualquer jeito. Você não educou. A educação vem dos pais, não adianta. E às vezes isso é pior, porque você vai ser referência de qualquer jeito. Se você entender que você vai ser referência de qualquer jeito. E se você não for, se você for tão negligente que vou ter outras pessoas que vão assumir esse lugar, né? Porque também tem isso. Às vezes você não faz o papel que você tem que fazer, como mãe, como pai, e o que acontece? Outras pessoas assumem esse lugar. O papel está lá, aquele lugar ele sempre vai existir. O papel de pai, de mãe, tem papéis nas nossas vidas que eles sempre existem, eles existem. Agora, alguém vai assumir aquele papel. Então que seja você, não seja outra pessoa. Muitas mães às vezes deixam babás serem mães. As babás são as mães. A gente vê isso muito hoje em dia. A babá às vezes fica muito mais tempo com o teu filho do que você. Chega de noite, tem um contato ali esporádico, rápido, porque já tem que dormir, porque a mãe tem que acordar cedo. E aí você não tem um tempo de qualidade com seu filho. Final de semana, aí você quer fazer outras coisas, quer sair, quer jantar, não sei o quê. Não tem tempo de qualidade, aí você não está vivendo com teu filho. Você não está vivendo com ele, você não está educando ele, você não está crescendo. Não adianta, pessoal. Se você acha que ser mãe, ser pai, é você cumprir suas obrigações, que é dar alimento, que é dar um teto, isso é obrigação. Isso não está fazendo nada demais. Desculpa falar isso aqui. Você não está fazendo nada além do seu papel. Isso é uma obrigação. Se você botou no mundo, você tem a obrigação de cuidar dos seus filhos. Você tem a obrigação de dar um teto, tem a obrigação de dar alimento, né? Agora, de dar estudo. Agora, qual é o seu plus? É o que você coloca de sabedoria, que você transmite de mentalidade, na construção de caráter. Isso sim é o que vai transformar a vida do seu filho e vai permitir que ele se torne um ser humano melhor e que ele vá para o mundo como ele tem que ir. Forte, corajoso. A coragem também é muito importante. Às vezes a gente está criando crianças quando a gente protege muito e elas não têm nem a possibilidade de tropeçar, de se machucar, de se desafiar, de quebrar certos limites. Você está criando alguém covarde. Você cria alguém que vai para o mundo com covarde, porque você quis ser extremamente protetivo. Você ficou ali protegendo e não deixar o bichinho cair um pouquinho também. Faz parte da vida, senão ele não vai entender. Ele vai ficar alguém fraco lá na frente. Olha o mal que você está causando para o seu filho. Então, por favor, tenham isso em mente, né? Não sei porque que eu vim falar, me veio isso hoje aqui,
que vocês cuidem realmente dos seus filhos, eduquem eles, ensinem eles a ser nobres, serem educados, a saber tratar. Você tem um filho homem, saber tratar uma mulher, né, saber cuidar, já desde cedo. Se você é casado com a sua mulher, você trata ela bem, você cuida bem dela, dá o exemplo também, é a melhor forma. Porque não adianta nada você ficar falando pro teu filho tudo isso que eu falei aqui, e aí quando você está na presença da tua esposa, você destrata ela. E o mesmo vale para a mulher que, educa o filho e aí está sempre brigando com o marido, xinga, grita, sabe? Não faz sentido. A criança vai ver incoerência em você. Se ela ver incoerência em quem você é, ela não vai respeitar. Não adianta. As pessoas parecem que elas acham que crianças são bobas e que não pensam, que não têm discernimento. Crianças são às vezes muito mais inteligentes do que nós mesmos, em termos de discernimento, de percepção, porque elas são muito puras. Então, às vezes, para uma criança, uma coisa é sim, 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 não, não. É muito mais fácil você explicar isso para uma criança. Se você sempre tem que dar o porquê, né? Eu sempre falo isso, você tem que sempre dar um porquê, né? Não, você fala não e não dá um porquê, você deixa um limbo, um buraco na mente da criança, porque ela vai querer saber o porquê, ela quer sempre saber o porquê, e isso é correto. Se você fala um não, você tem que saber o porquê. Se você fala né? Não faz sentido. Se você não dá o porquê, ela vai buscar saber o porquê em outro lugar. E melhor que ela saiba através de você o porquê desse não. Bem simples. Não dê espaço para isso, sabe? Não dê espaço para outras pessoas dizerem o porquê pro seu filho. Você é responsável por isso. Então, cuidem dos seus filhos, por favor. Não deixe eles terem uma vida solta. Não deixa porque se você não assumir o seu papel de tutor, alguém vai assumir. Aí pode ser um professor do colégio com a mentalidade toda errada. A gente sabe que hoje tá difícil. Professores aí que tem a mentalidade aí que não tem nada de Deus. Você quer que ele vai aprender isso? Porque se você não ensinar, ele vai aprender. Porque ele é sedento. Imagina que uma criança, ela é sedenta por informação, ela é sedenta por conhecimento também, que nem até mais que você às vezes, porque você nós temos a tendência, como fomos envelhecendo, chegando a uma idade mais adulta, a achar que, assim, a maioria das pessoas, né, que você aprende uma coisa para poder, você estudou, fez uma faculdade, fez algum curso, e aí você aprendeu aquilo, você pega aquilo, aplica, você trabalha naquilo. Tem pessoas que passam a vida toda estudou só aquele período, ou alguns cursos durante o trabalho. A gente tem que estudar o resto da vida. E as crianças, elas parecem que já têm essa sede por conhecimento. Só que ela tem um conhecimento, às vezes, que é diferente. Às vezes não é um conhecimento de ficar sentado, fazendo um monte de coisa repetida. Não, ela quer desbravar, ela quer conhecer, Então você tem que inventar formas de educar, formas mais livres para ela poder absorver aquilo. Experiências são super importantes para você educar. Se você cria experiências, qualquer experiência para nós mesmos, se nós temos experiências, elas são marcantes, né? Se você cria uma situação para ensinar algo através de uma experiência, aquilo vai te marcar muito mais poderosamente do que se fosse você dar um exercício de 10 questões para o teu filho. Ele não vai guardar. Ele vai responder as 10 questões, depois passou. Agora, se você envolver uma experiência naquilo, para ele aprender aquilo, pode ter certeza que ele vai lembrar até os detalhes. É impressionante. Ainda mais criança, porque as crianças têm a plasticidade do cérebro das crianças é muito superior à nossa. Nós também temos ainda. Mas a criança está em formação, então toda a informação que entra nessa fase de infância e pré-adolescência, é impressionante. Elas ficam muito mais presentes para a fase adulta. Então por isso que é tão importante você, nessa fase inicial da vida do seu filho, você conseguir adicionar coisas de qualidade, porque essas coisas de qualidade
vão construir quem ele vai ser lá no futuro, tá bom? Então, vou começar a leitura aqui. Só pegar água rapidinho ali, tá? Já volto. Vamos lá. Sai então Apocalipse. Quem não esteve aqui ontem, comecei a leitura do livro de Apocalipse. Tá? Ontem eu li o capítulo 1 e o capítulo 2. Tá? Deixa eu mandar aqui. Eu li ontem Apocalipse, capítulo 1. E li até metade do 2, até o versículo 16. Hoje a gente vai dar continuidade aqui. Do 16 até... Espero terminar o capítulo 3. Se der tempo, a gente vai até o 4. Tá? Acho que hoje eu me estendi menos aqui, nesse começo. Então, quem for entrando aí, por favor, aperta o coraçãozinho, porque isso se espalha para outras pessoas. Puder mandar aviãozinho para pessoas que possam querer estar interessadas nesse assunto de Apocalipse. Apocalipse fala sobre o final dos tempos, sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por nós na cruz, que está sentado à direita do Deus Pai. Ele está preparando, o caminho já está sendo preparado. E parte da nossa missão aqui, pessoal, é preparar este caminho. Como João veio naquela época, João Batista veio para preparar o caminho para o Senhor. Nós temos parte nisso também. A gente tem que ter essa consciência. E nós estamos preparando a volta do Senhor. Até porque muitas coisas que têm que ser cumpridas na palavra, elas são coisas que a igreja vai ter que cumprir. Uma parte tem que ser cumprida pelos judeus, né? Certas coisas têm que acontecer, vocês vão ver. Em Apocalipse fala sobre isso. Certas coisas vão ser cumpridas pelos judeus e certas coisas têm que ser cumpridas pela igreja. Uma das nossas missões é levar o evangelho a todas as nações. Quando o evangelho for pregado em todos os lugares do mundo, quando todo o mundo tiver ouvido falar de Jesus, esse é a base para a volta dele. Se todo mundo ouvir a palavra de Deus, ouvir de Jesus, saber quem ele é, ninguém vai ter desculpa para falar que não conheceu o Senhor e que não teve a oportunidade de serem transformados pelo Senhor, porque o Senhor é bondoso. Ele quer que todo mundo tenha a possibilidade de conhecê-lo. Então, se você, e isso de forma consciente, né? Então, se você já entendeu, você já se converteu, você já tem uma história com o Senhor, agora seu papel aqui é de ser discípulo dele, é de levar o evangelho a todas as nações. Todos nós temos que ser um evangelista, né? Eu me proponho aqui a isso. Esse canal, só pegar ali o carregador
Agora eu não sabia que estava com a bateria acabando. Cortou aí. Pronto. Agora foi. Que a gente faz ao vivo. Então, se você... Boa noite, Angelita, Maria Silva, Luciana, Ana, Rosângela, Ana Maria, Joelma. Se tiver alguém aí, por favor, dá um sinal. Deixa aqui um comentário. Eu sou do reino. Bota aí um eu sou do reino. Deixa um comentário aqui para eu continuar. Se puder deixar um comentário aí embaixo, agradeço. Vou beber água aqui. E o final dos tempos é isso. A gente vai, como João, preparar o caminho para a volta do Senhor. Como reis e rainhas que tem que preparar esse caminho para a volta dele. E parte do nosso compromisso é levar o Evangelho a todas as nações. Então, é o que eu me proponho aqui. Além do Evangelho, eu trago aqui também no canal. É você achar um caminho para você se encontrar e se curar através do Senhor mesmo. Porque tudo que eu apresento aqui é baseado na palavra e baseado em conhecimento, mas sempre pautado na palavra, sempre pautado nos princípios do reino. E é isso que eu tento trazer aqui, uma maneira de estar transbordando do Senhor também, trazer tudo que ele representa. A gente tem que representar ele aqui também e trazer isso para as pessoas, né? Levar o Evangelho a todas as nações. Então vamos lá, pessoal. Então, capítulo 2, vou ler a partir do 17, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. É interessante que ele falou aqui. Ao que vencer, né? Como eu falei ontem, esse livro aqui, ele fala muito disso, da questão de quem vai ser o vencedor, né? Boa noite, Tati. Tem alguém vivo aí? Se alguém puder, a primeira pessoa que falou aqui hoje, parece que o pessoal tá meio quieto aí hoje. Quem puder, quem estiver vivo ainda, por favor, digam eu sou do reino. Deixa um comentário aqui, não precisa falar muita coisa. Se você não quer falar, pelo menos deixa um comentário, só para saber que você está aí, você está vivo. Já seria bom. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca. Eu achei bem interessante isso, dar uma pedra branca. Na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe, né? Só o Senhor sabe esse nome que está nessa pedra.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o amor, e o serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixais Jezabel, mulher, que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre as que adulteram como ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. Aqui a gente vê a questão da idolatria, né? Você vê que o Senhor fala aqui da questão da idolatria, mas com algumas poucas coisas tem contra ti, que deixa Jezabel, mulher que diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Então, uma igreja que permite que pessoas externas, né, que não são da igreja, que não fazem parte, falar aos servos, falar à igreja. Isso aí tem acontecido também né, nesses últimos tempos. Às vezes pessoas que não vão trazer a palavra, né? E é que está falando, diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, uma igreja que permite que pessoas falem, né? E que essas pessoas que falam, elas enganam, e acaba com que esses servos, com esse ensinamento errôneo, acabam sendo servos que entram em fornicação, né? Que fornicam e que fazem parte do sacrifício da idolatria, que são pessoas que são idólatras também, né? Esse é um mal do nosso século, se você analisar com as suas duas principais características da época que a gente está vivendo, que eu acho que é a maior briga que a gente tem aqui, é a idolatria e a fornicação, né? Você vê que hoje em dia o sexo pelo sexo virou normal, né? As mulheres não têm respeito pelo seu corpo, não têm respeito por quem são. Não se valoriza os homens também, né? Também, porque acham que pode fazer tudo, né? A gente está com essa mentalidade, uma mentalidade que está aí. E outra coisa que é muito poderosa, muito triste, né? Mas que é muito forte, que às vezes você pode não perceber, mas você pode estar em idolatria e você nem tem consciência disso. Porque a idolatria por isso que é um campo muito, muito perigoso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você tem um artista, você tem alguém que você que é o teu ídolo, você vê muito na televisão, às vezes os teus filhos estão assim, você tem que estar atento para isso. Às vezes os teus filhos idolatram pessoas da TV só porque está na TV, né? Muitas pessoas não fazem isso, porque um cantor é um artista famoso, só porque apareceu na TV. Às vezes o cara não falou, não entrega nenhum conteúdo de qualidade, não te entrega nada que vai agregar na tua vida, mas só porque ele apareceu na televisão, ele é famoso, aí você vira teu ídolo. A gente vê um exemplo, a gente está na geração da idolatria, né? A gente vê os programas que passam na TV aberta, como que pessoas ficam num lugar, reclusas num lugar, não fazem nada. Se você analisar, né? O que elas estão ensinando ali?
não estou ensinando nada para a humanidade, né? Só ensino o quê? Briga, treta, contenda o tempo todo. É muito simples, pessoal. A gente tem que usar nossa inteligência que o Senhor nos deu para entender que aquilo ali não é de Deus. Aquilo ali não é para você. Agora, se você entende que, por exemplo, aquilo ali é você ficar assistindo pessoas brigando o dia todo, idolatria o tempo todo, né? Você vai entrando nisso, você está participando, quando você assiste alguma coisa assim, você está participando como alguém que fica só olhando, sabe? Você está ali olhando, você está participando, porque você está sendo omisso, você está ali olhando, então quer dizer que aquilo ali está tudo bem, entende? E você está acessando isso, como eu falei ontem, você tem uma parte subconsciente tua, que se você se interessa por aquilo, você começa a assistir, você está deixando aquilo entrar em você, né? Porque você já deu, a tua parte consciente já aceitou aquilo, então aquilo vai entrar para o teu subconsciente e vai ficar registrado, né, no teu subconsciente. Então você ficou ali perdendo tempo, às vezes até idolatrando diretamente a pessoa, porque você está gastando o seu tempo para você prestar atenção em alguém que está ali fazendo nada, procrastinando a maioria do tempo, a maioria do tempo se vangloriando de quem é. E você vira teu ídolo. Em algum momento você vira teu ídolo. Você aquela pessoa era, né? Nós não podemos ter ídolos, pessoal. Quando você tem um artista que é o teu ídolo, já está errado. Nós não temos ídolo. Nem o Senhor gosta de ser idolatrado. Nem o Senhor, nem Ele gosta de ser idolatrado. Ele sabe do problema da idolatria. A idolatria, ela em si, você está entregando a quem é idolatrado, você está entregando é como se você se tornasse escravo da pessoa, de quem você é ídolo, de quem é o teu ídolo. Você tem você colocou ela acima de você. Você entende isso? Ela está acima de você. Se você se coloca aqui embaixo, a pessoa é um ídolo. Você admira ela de tal forma que ela é teu ídolo. Você não se acha semelhante a ela. Ela é superior a você. Se você acha que ela é superior a você, tem uma coisa errada. Só tem uma pessoa que é superior e mesmo assim essa pessoa nem gosta de que você fique colocando ele no pedestal. Ele quer estar contigo aqui, ó, do teu lado. Isso é um líder de verdade. Ele está do teu lado. Ele está ali para te guiar, para te ajudar. Que nem eu falei aqui, você pai e mãe, você tem que, o teu filho, você vai guiar o seu filho, é ali do lado, é na amizade, no amor, né? O grau de amizade tem que ter amizade, só que ele tem que respeitar a sua autoridade em primeiro lugar, como pai e como mãe. Depois a amizade se constrói, né? Através do respeito. Mas ele tem que entender que você é a autoridade na sua casa. Você não é amiguinho dele. Você pode ser amigo, mas não amiguinho, né? Você não é amigo igual um amiguinho do colégio. Isso aí, a Tati falou agora que é preciso ter cuidado com o que ouvimos e vemos. Exatamente. Quem você tá permitindo ser... entrar no salão da sua alma, né? Se você entender que a gente tem um salão, o salão da sua alma, quem são as pessoas que estão dentro do salão da sua alma? Você tem que saber responder essa pergunta. Quem são as pessoas que estão dentro do salão da sua alma? Você sabe dizer? Em que posições elas estão dentro do salão da sua alma? Né? É importante você ter essa resposta, porque os seus mentores são fundamentais, mas você não deve colocar nenhum mentor, ninguém aqui da Terra pode estar num lugar acima de você, né? Só o teu pai e tua mãe, né? Porque você
porque foi uma autoridade dada pelo Senhor. Ele colocou. Em questão de autoridade, quem está acima de você é o teu pai e sua mãe. E temos do mundo as autoridades, né? Porque todas as autoridades foram determinadas pelo Senhor. Então você responde no mundo às autoridades também, porque se tem autoridade aqui, você tem que respeitar, porque foi o Senhor. Por mais que às vezes você não goste de quem está no papel de autoridade aqui no mundo, tem a chancela do Senhor. Então você tem que respeitar, né? E também está na palavra isso. Então você tem que respeitar a autoridade que está aí da sociedade. Você tem que respeitar a sua autoridade. Respeitar os teus pais, honrar eles, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, pessoal, é você não falar mal do teu pai e da tua mãe. Por exemplo, em situações, uma vez eu me liguei disso, eu não tenho hoje em dia eu não tenho uma história muito boa com meu pai, mas eu nem falo disso, porque eu tenho que honrar ele, né? Eu tenho que honrar meu pai. Você tem que honrar seu pai e sua mãe. Eles deram o que era possível dar. Vocês têm que honrar a vida deles. Vocês honram quando vocês não falam mal deles, quando vocês respeitam eles, né? Porque se eu chego aqui e começo a falar mal do meu pai, eu estou desonrando ele. Então não faça isso. Em qualquer situação, não fale mal. O que eles tinham para te entregar é o que eles tinham para te entregar. E ponto final. Aceita isso, supera, transforma em algo melhor. Era o que eles tinham de melhor. Por mais que tenha sido o pior, tem que ser o melhor. Foi o melhor que eles tinham. Então você pega isso e transforma em algo melhor. É o teu papel transformar o que os seus pais te deram em algo melhor. Não você ficar remoendo isso e levando isso como uma desculpa para você não crescer na sua vida, para você não avançar em nada na sua vida. Entendeu? Então vamos dar sequência aqui. Então fujam da idolatria, né? Ele falou aqui, e dele tempo para que se arrependesse da sua fornicação. Ainda tem isso, a fornicação também. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre as que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E tu vê que até no final o Senhor ainda dá a chance de se arrepender, né? Ainda está aqui falando para se arrepender, né? E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos gestantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outro cargo vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso aqui é poderosíssimo que ele falou aqui, né? Vocês ouviram o que ele falou aqui? Eu vou até ler de novo. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O que ele falou aqui é super forte, que ele falou aqui, que é o que eu tenho tentado levantar aqui, né? Essa questão de quem vai reinar com o Senhor nos últimos tempos, né? Quem dessas igrejas, das 7 igrejas, essas 7 igrejas que estão aqui, pessoal, elas representam as igrejas daquela época, mas já também representam as igrejas de agora, como elas estão se comportando, né? A igreja, somos uma igreja só, né, em unidade, mas a gente sabe que tem características, né? Cada igreja em si tem a sua característica. A igreja isso que a gente tem que olhar pra gente aqui. Esse é o papel dessas 7 igrejas
é você olhar para cada uma delas e ver em qual delas você está se encaixando, o que você está fazendo. Porque o Senhor dá todo o remédio que Ele fala, porque Ele não está gostando. Então você tem que é o autoexame, né? Você se examina, vê em qual delas você pode estar se encaixando, e Ele te diz o que você tem que fazer para você não sofrer o que Ele falou aqui no final, senão Ele vai fazer isso aqui, né? E se você se arrependeu, né? Em todos Ele chama o arrependimento. Você se arrependeu, se você se arrependeu verdadeiramente, você guardou as obras, né? Guardou até o fim as minhas obras, até o fim. Então assim, você tem que estar fazendo as obras para o Senhor até o fim. É impressionante como que a gente tem que estar realmente o tempo todo fazendo, porque ao momento que você deixar de lado, pode ser que nem a parábola, né, do mau servo, né, que ele fala, quando eu chegar, eu vou vir, ele vai vir de surpresa, você não vai saber quando ele vem. E vão ter servos que vão estar o quê? Sabendo que ele está voltando, porque está tudo na palavra também, os sinais ele dá na palavra. Aqui Apocalipse você vai ver, ele mostra os sinais dos últimos tempos. Ele mostra, vai ficar claro para quem está buscando, entende? Vai ficar muito claro. Então assim, não vai ter como você alegar como cristão que você não sabia que ele estava voltando, porque ele vai dar sinais. Tanto que ele fala na parábola que o bom servo vai ser aquele que vai estar já com o lampião aceso, esperando o Senhor, que vai estar ali, né, de prontidão para a volta do Senhor. E pode ter aquele servo que vai estar se esbanjando, comendo, sentado largado, comendo a comida do Senhor, largadão lá, e aí o Senhor vai chegar e ele vai ser pego de surpresa. Então vão ter cristãos que vão passar por essa situação, que não vão estar preparados para a volta do Senhor, que são cristãos, mas que não guardaram as boas obras do Senhor até o fim. Porque só quem guardar, ele vai dar poder sobre as nações, e só esses que guardaram vão ser os vencedores. Então, por isso que é importantíssimo a gente vigiar e orar, porque a oração é a nossa conversa com o Senhor. Através da oração você se mantém conectado, e você orando, você se conecta com Ele, e você conectando com Ele, você vai estar participando, você é participante do reino. Agora, se você não ora, você não se conecta, você não vai ter essa resposta, não vai ter essa troca com Ele, e acaba que isso vai acontecer, de que Ele pode voltar e você não está preparado, porque você não estava dentro do seu propósito, você não está dentro do que está por dentro do que está acontecendo. Se você não lê a palavra, você não vai estar absorvendo o que o Senhor está dizendo, porque Ele fala com todas as igrejas. E como é que Ele fala? É através da palavra e através do seu momento de intimidade, na sua troca diária com Ele. Ele vai te entregar esses caminhos, vai te entregar revelações dos últimos tempos. Você está buscando ler a palavra? Se você não ler a palavra, você não vai ter acesso a essa informação que é privilegiada, porque ela só é acessada aos que buscam Ele, que buscam Ele aqui dentro. Porque tudo isso está aqui dentro. As revelações, e tem revelações que vão ser diretamente para você. Muitas coisas, às vezes, elas são encaixadas para mim. Eu vou ler a palavra e vem uma coisa que é para mim, uma revelação que é para mim. E você tem que ter esse momento com o Senhor também. Ele quer te revelar coisas, mas se você não ler a palavra, como é que Ele vai te revelar? Ele pode voltar a qualquer momento.
E a gente tem que estar preparado. Você está preparado realmente? Você está realmente preparado para a volta do Senhor? Você está... Ele falou que o que você tem que fazer? Guardar as boas obras. Tem que estar sempre praticando as boas obras do Senhor, levando o nome dele, representando, dando exemplo, levando quem ele é, se santificando, servindo, e não caindo nessas questões que ele falou aqui das 7 igrejas. Se você cai nisso, você vai estar se sujeitando, infelizmente, a que ele venha e você não esteja preparado naquele momento, né? Vamos dar sequência aqui. E com vara de ferro as regerá. É o que ele falou aqui. Vou ler de novo. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então é isso. Vou colocar aqui. Então é isso. Então hoje eu vou ler até aqui, tá? Finalizei o capítulo 2. Achei que eu consegui ler mais hoje, mas não rolou. Amanhã eu vou ler o 3 todo, tá? Eu a princípio vou estar entrando nesse horário. É o horário que eu consigo estar mais tranquilo pra mim. Tá travando, é? Tá travando? Não sabia não. A internet tá funcionando bem aqui. Estranho. Ainda tá travando aí, Tati? Deu aqui os comentários. Se quiserem deixar algum comentário aqui do livro, pessoal, quiserem falar algum comentário aqui do que eu li, o que vocês absorveram disso que eu falei, do que eu li aqui da palavra? O que vocês absorveram? Vocês se identificaram com alguma das igrejas? Que a gente tem que fazer esse autoexame, né? Não tem jeito. A gente tem que estar se autoexaminando sempre. A Tati falou que é preciso ter cuidado com o que ouvimos e vemos. Isso aí. Salão da alma, super importante. Ela falou que sabe dizer. Temos que significar. Totalmente travado. Pô, estranho, né? Chato. A internet está funcionando. Piorou ou melhorou, pessoal? E agora? Melhorou? Melhorou, pessoal? Botei a internet do celular agora para ver se fica melhor. Tá melhor agora? Não, show. Então comentem aí o que vocês acharam. Vocês entenderam essa questão do vencer, né? Porque ela é fundamental para quem quer entrar no reino. Você vai ter que vencer. A salvação é para todos, mas o acesso ao reino, a ser um reinante na época final, aqui na terra, quando o Senhor voltar,
vai depender muito do seu treinamento. Você entender que isso aqui é um treinamento. Ele está te treinando para ver se você vai poder reinar com Ele. Você já está construindo esse caminho de rainha, esse caminho de reinante. Você está buscando isso? Se você não reinar sobre as suas emoções, reinar em todas as áreas da sua vida, você não trazer isso para você, como é que você vai chegar lá na frente como alguém participante do reino? Como é que ele vai te entregar na sua mão responsabilidades do reino? Né? Como? Você quer reinar, a gente tem que buscar reinar com ele durante 1000 anos. Você se preparou aqui? Porque aqui é o lugar para se preparar. E o manual para se preparar é esse aqui. Esse é o manual para você conseguir reinar com o Senhor durante 1000 anos. Se você entender que a Bíblia é totalmente sobre reinos, é totalmente sobre posicionamento, nobreza, posturas que você tem que ter, posturas que agradam o Senhor. Ela é feita de relacionamentos. Você vê que aqui ela te ensina como você relacionamentos que deram certos, relacionamentos que deram errado. O Senhor dá todas as possibilidades para você não cair, para você entender o que é bom aos olhos dele e o que não é, para que você consiga vencer, né? Chegar no seu final da sua vida vencedor, de alguém que cumpriu o seu propósito e que vai receber a coroa no final para reinar aqui com ele durante os 1000 anos. É isso que eu desejo para todos, né? E que vocês consigam encontrar esse caminho, tá? Podem contar comigo no que eu puder ajudar aqui, na questão de reinar sobre as suas emoções, reinar no seu lar, reinar às vezes também no seu comportamental, no seu mental. Eu tento trazer isso no canal aqui, no Minha Casa Meu Reino, e que vocês possam estar encontrando o seu próprio caminho, né? Todos nós, cada um vai ter o seu caminho para poder servir ao Senhor da melhor maneira possível, né? Então, que vocês tenham uma excelente noite. Obrigado, Tati, por ter entrado aí, ter participado aqui. Vocês possam estar vindo aqui nas próximas lives, que a gente possa estar participando, trocando. Sempre, como eu falei, é importante deixar o seu comentário aqui, que isso faz a mensagem chegar a outras pessoas e a gente possa estar avançando nas coisas do reino aqui na terra, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Vou fazer aqui uma oração para encerrar e me proponho fazer a oração de aceitação. Se você está entrando aqui e você ainda não aceitou o Senhor Jesus na sua vida, que você faça essa oração comigo. É uma oração que vai te permitir que o Senhor entre na sua vida, que você tenha uma história nova, que você saia do reino das trevas e que seja colocado no reino da luz, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então faça a oração comigo e você estará iniciando uma caminhada com o Senhor. Bom? Senhor, boa noite, meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abel Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai Elohim. Boa noite, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por essa live, que seus filhos e suas filhas possam passar por aqui e que essas palavras que eu trouxe aqui do Senhor, de Apocalipse, possam tocar o coração das pessoas, que elas encontrem um caminho de arrependimento, um caminho de te encontrar, Senhor. Porque o arrependimento é só um caminho de nós nos tornarmos humildes, para que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, que o Senhor possa vir com o seu amor, com a sua presença, com a sua nobreza e nos ensinar a sermos reis e rainhas aqui nessa terra. E que o Senhor possa estar sempre trabalhando isso em nossos corações e trazendo mais e mais
pessoas para o reino, porque essa é a nossa missão aqui, que o Senhor nos permita cada dia mais sermos ferramentas do Senhor para a expansão do reino de Deus aqui na terra, Senhor. E que a gente possa chegar no final e dizer que vencemos o bom combate, assim como Paulo. Senhor, vem que o Senhor possa estar abençoando aqui essa live, eu consagro ela a Ti, e que agora eu vou fazer a oração de aceitação, que o Senhor possa estar recebendo a quem assistir essa live e fizer essa oração comigo, recebendo no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo: eu aceito ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Quem fez essa oração agora está fazendo parte do reino dos céus com o Senhor. Tá bom? Tenha uma excelente noite. Que vocês fiquem na paz do Senhor. E amanhã eu continuo. Tá no capítulo 3. Leitura de Apocalipse. Eu vou estar lendo amanhã. E minha ideia é ler o livro todo. Se você tem interesse pelo livro de Apocalipse, né? Se você tem interesse, você não pode perder, que amanhã vai ter a leitura de Apocalipse 3 e a gente vai começar a avançar nos fins dos tempos, na última hora. Apocalipse é bem completo. Como você viu aqui, esse começo é avisando as igrejas, porque a gente também tem que entender. Por isso que eu acho que o Senhor é tão bondoso, né? Ele começa o livro preparando a igreja dele, avisando, né, os dele. Ele é honrado até nisso, né? Até no escrever do livro, a primeira coisa que ele faz é avisar os seus, né? Ele vem avisar a gente, e aí depois ele vai mostrar como é que a coisa vai acontecer, né? Então, para poder realmente a gente saber o que tem que ser feito, para a gente não ser pego, né, desavisado no final dos tempos, tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor. Espero vocês aqui amanhã, nesse horário, por volta de 8h30. Devo estar abrindo aqui novamente, tá? Vocês estão convidados. E peço que vocês participem, possam interagir aqui comigo para tornar isso aqui mais relevante na nossa troca, né? No crescimento, tanto seu quanto meu. Nós temos que crescer no corpo de Cristo. E essa troca é que faz a coisa se tornar mais poderosa e o Senhor gosta disso também. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até amanhã. Tchau, Tati. Fica com Deus aí.